Fala pessoal, aqui é Tamires Mascarenhas. Vamos começar mais uma palestra da Semana Lab. Hoje a gente tem uma pessoa aqui em especial, a Manuela. Ela vai estar falando um pouquinho, vai se apresentar, mas hoje a gente vai estar falando como as incertezas econômicas podem influenciar suas decisões profissionais. A gente vai explorar o tema, vai fazer algumas perguntas e a gente vai conversando. E agora eu vou deixar ela se apresentar. Manuela, muito obrigada por aceitar o convite, por dispor seu tempo, para a gente fazendo essa palestra e dividindo seu conhecimento com a gente. É um prazer, Tamires. Eu sou a Manuela e hoje eu vou estar aqui falando com vocês de incertezas econômicas e de carreira e de como está o mercado perante essa loucura toda que a gente está vivendo. Explica um pouquinho para a gente o que é incertezas econômicas, o que é mesmo recessão, um pouco do que a gente vem vivendo, não só o Brasil, mas o mundo, né, no geral. Eu acho que está todo mundo percebendo que a vida está mais difícil, está todo mundo sentindo que está conquistando menos coisas financeiramente. E isso tudo é reflexo de uma economia que está passando por modificações, né? Quando a gente pensa em economia, a gente sempre vai pensar que ela, ao longo do tempo, ela vai fazendo ciclos. Então, tem momentos de crescimento, a gente chega em ápices e depois tem recessões e a gente vai chegar em crise. E essas crises econômicas, elas podem acontecer por diversos fatores. E normalmente são fatores sociais ou inovações tecnológicas. E a gente está vivendo um momento de muita mudança, tem muita coisa nova acontecendo. Então, a gente está sentindo aí no mercado global uma inflação em países que costumavam nem ter inflação ou está com a inflação completamente controlada. Então, a gente tem países como Estados Unidos e Japão, e aumento na taxa de juros. Então, a gente está vivendo uma turbulência aí muito grande e essas incertezas têm deixado as pessoas com medo do que pode acontecer e isso afeta diretamente a economia, porque a economia vive muito de tomada de decisão. Então, como um governo vai tomar decisão, como um banco vai tomar decisão, como as indústrias vão se posicionar, tudo isso vai influenciar nas dinâmicas e nos indicadores econômicos, né? E como a gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente está em época de várias guerras significativas e inflação e agora guerras comerciais, né? Questão tarifária. Então, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa que as pessoas ainda não estão entendendo. Então, são incertezas, é momento de incerteza. Você falou de que decisões, né, impulsionam essa incerteza econômica ou a recessão. Você pode explorar outros fatores que podem influenciar nessa oscilação? Então, na verdade, vai acontecendo uma cadeia de coisas, né? Por exemplo, a gente está vivendo duas grandes guerras. A guerra da Ucrânia. Isso mudou completamente o cenário da economia europeia. Aí você entra com a Rússia e embargos econômicos. Tudo isso vai modificando a questão de abastecimentos locais, então você vai alterando o preço de produtos, alteração de preço de produtos ou escassez de produtos causam inflação, e a gente vive num mundo globalizado, então não dá para achar que uma guerra que está acontecendo na Europa não vai afetar o preço daqui no Brasil, porque as mercadorias elas se entrelaçam e os investimentos se entrelaçam. O dinheiro, as bolsas de valores, quem está lá está investindo aqui, quem está aqui está investindo lá. Então, assim, essas guerras que a gente está vivendo, e a da faixa de Gaza também com Israel, é a mesma coisa. A gente está falando de embargos e esse tipo de coisa. Ah, mas como que isso vai mexer comigo aqui no Brasil? Mexe, porque os relacionamentos dos governos, como eles vão se portar, as decisões comerciais,
a questão de importação e exportação de mercadorias, tudo isso se entrelaça a partir do momento que a gente vive uma sociedade completamente globalizada. E são ciclos do capitalismo, né? Faz parte do modo de produção que a gente vive, que é o capitalismo. Então, assim, são muitas coisas que podem influenciar no nosso dia a dia, por mais que a gente ache que está muito longe. Pode estar muito longe, mas a gente sente literalmente no nosso bolso e no nosso comportamento dentro de casa, porque pode vir por meio de uma inflação, ou mesmo um alimento que você vai deixar de consumir, ou um produto que você vai deixar de ter acesso para comprar. Isso tudo está relacionado, às vezes, com problemas que estão em outros países, em outros continentes, e não só no Brasil. Legal, Manu. Tem algum indicador econômico que a gente, como profissional, assim, do dia a dia, que não vive, né, como vou dizer, do mercado econômico em si, né, não trabalha com isso, mas é um trabalhador normal, né, algum indicador, alguma coisa assim, que a gente devia ficar observando para ver essa oscilação e, de repente, perceber assim, vai ter uma oscilação de alimentação, então é bom a gente estocar algum tipo de alimento, ou então preparar aí essa educação financeira para a gente, mais para frente, poder perder o poder de compra, a gente vai, né? Não tem jeito, porque as coisas vão subindo e o nosso salário não alcança esse valor, mas pelo menos a gente não sentir tanto. Então, eu acho que todo mundo tem que estar sempre ligado no que está acontecendo no mundo, porque apesar das pessoas não se entenderem muito com o que é economia, né? A gente não tem aula disso na escola, e as pessoas acharem que isso é um assunto intelectual, a economia está ao nosso redor. Então, assim, saber das expectativas de mercado, como que está o desemprego, e principalmente eu acho que o que mais afeta a vida da população em geral e do trabalhador é o índice de inflação. Porque o índice de inflação muitas vezes vai determinar a sua cesta básica, as coisas que você consome. E outra grande coisa que a maioria dos brasileiros vivem, né, que é preço de aluguel. Se você quer comprar um apartamento, se você quer adquirir um bem, um carro, alguma coisa, isso tudo vai ser influenciado, né? Então, a inflação ela é muito importante. Então, você saber que está prevista uma inflação em tal área, ou para tal alimento, ou para tal tipo de produto. Se você é um microempresário, ou se você é um autônomo que seja, eu faço bolo para vender. Se está previsto que o preço do açúcar vai aumentar, isso vai afetar diretamente o seu trabalho, porque a sua matéria-prima vai ficar muito mais cara. Então, eu acho que coisas como a inflação têm que ser sempre acompanhadas, né? Mas como que eu vou ver a inflação? Eu falo assim, que vamos sempre correr atrás da informação, né? O jornal está todo dia aí falando de economia, e muitas vezes a gente não presta atenção, mas vamos tentar ligar isso com o nosso dia a dia, vamos ler as notícias, né? Vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E dependendo da área que você trabalha, se você trabalha no comércio, ou se você trabalha em escritório, o que é que você acha que num escritório vai fazer diferença? O que é que você acha que se você trabalha com vendas, é uma época sazonal, é Natal, é Dia das Mães, ou você está percebendo nas notícias ou nos comportamentos até de mídia social, porque hoje em dia a gente fala muito de indicadores e tal, mas comportamentos sociais afetam muitas coisas. Então, se você é um vendedor e você atende muito público adolescente, você tem que ver como que os adolescentes de hoje em dia estão se comportando. Isso não é um indicador econômico. Não, não é. Mas influencia completamente no seu trabalho ou no seu ramo que você está inserido. Então, assim, eu acho que está sempre ligado com o que está acontecendo no mundo,
Mas se eu tivesse que destacar aí uma coisa que a gente tem que estar sempre acompanhando é a inflação e a taxa de juros, né? Que são as coisas que mais influenciam no nosso dia a dia. Diante do que você falou, assim, como que a gente pode se preparar para esses momentos de incerteza econômica? Assim, eu acho que uma crise não chega de uma hora para outra, né? A gente vai vendo um setor da economia ou um tipo de profissão entrar em desuso. Então, o que eu acho é que a gente sempre tem que ficar atento ao que está acontecendo, porque sempre vai ter indícios. E o mercado ele vai variando, ele vai mudando de um lugar para outro, ele vai mudando a demanda por profissionais, a demanda por bens. Então, assim, eu quero iniciar uma carreira agora, o que que eu vou fazer? Isso é complicado, porque às vezes não necessariamente a nossa vocação pessoal ou o que a gente quer fazer é o que o mercado está querendo. Mas assim, você vai identificando os mercados que estão aquecidos. Eu acho que hoje em dia é muito óbvio para todo mundo que o mercado de tecnologia é o mais aquecido. Então, assim, se você é jovem ou se você está querendo trocar de carreira, é um grande indicador de que aquilo vai te absorver, porque o mercado ele funciona para a contratação de profissionais, assim como a economia, oferta e demanda. Se tem muito advogado na praça, os advogados que trabalham no escritório não vão ganhar tanto, porque a oferta é muito grande. Então, assim, mas tem pouco analista de dado, pouco analista de Big Data, ou tem pouco programador no mercado. Então, quem tem o conhecimento é valioso para o mercado. Então, essa pessoa vai ganhar bem. Então, você analisar aonde estão as lacunas aí do que o mercado pode absorver, sempre vai ser melhor para você. E se você gostar da área, melhor ainda, né? Mas a gente também pode sempre se adaptando. Há mudanças que estão vindo do mercado, há mudanças da nossa própria empresa. Às vezes você trabalha numa empresa que está se reposicionando. Então, é você ir buscando sempre ou o que a empresa está te direcionando para, ou o que o mercado está absorvendo mais, e ir correndo atrás, né? E eu falo sempre que estudar nunca é demais. Você tanto estudar formalmente, no curso que vai te dar um diploma, quanto você estudar em casa, você mesmo, você correndo atrás de informação ou de uma área específica que você gosta, você abrir seus horizontes nunca é demais. Então, a leitura, ouvir notícias e estudar, procurar fontes científicas para as coisas, não achar que ver um vídeo de 1 minuto nas mídias sociais é o suficiente para você saber de um assunto. Vamos ver o vídeo para ver o que está ali nos trends, eu acho isso importante, porque é o movimento da sociedade. Mas vi um assunto interessante aqui no TikTok, então deixa eu procurar aqui na internet, me aprofundar, quem está estudando isso, e conhecer áreas novas, para poder se encaixar melhor. Às vezes você descobre coisas novas, às vezes você até pensa em mudar de carreira, né? Tem muitas carreiras também que vão se transformar, né? Não acredito, às vezes, assim, tal carreira não vai existir mais, mas eu acho que transformar a forma até dessa carreira existir no mercado, isso com certeza vai acontecer. Até porque, assim, desde a nossa época, vamos supor, a gente se formou em 2011, ali 2012, desde quando a gente estudou na faculdade e a gente se formou, foi para o mercado de trabalho, aquilo que às vezes a gente idealizava como mercado ou esse trabalho, não era tão usual, ou então tinha até um outro tipo de atuação profissional totalmente diferente. Eu até falei isso em um outro vídeo que a gente fez com
com um profissional sobre autoconhecimento, porque, assim, isso acontece muito. Então, assim, a tecnologia está vindo aí, então as carreiras também vão se transformando e a gente vai percebendo outras coisas. Então, é totalmente normal isso, né? Sim, eu acho que a gente nem sabe quais carreiras vão existir daqui a um tempo, assim. Então, eu também acho que não precisa ficar muito essa coisa que a gente tinha quando era adolescente, de que o adulto vinha e perguntava: "Ah, o que que você quer ser quando crescer?". Hoje em dia, eu já nem acho tão adequado você fazer uma pergunta dessa para um adolescente, porque pode ser que o que ele queira ser ainda esteja acontecendo, assim. Eu mesmo sou uma pessoa que consumo muito podcast, por exemplo. Consumo podcast há um tempo já, desde o início ali da mídia, há uns 10 anos atrás. Você pensar que antigamente, há 15 anos atrás, uma pessoa jamais ia falar: "Ah, eu quero trabalhar com podcast". Não, era uma coisa que nem existia e hoje em dia é uma febre. Todo mundo tem podcast e até para hobby, questões pessoais, sei lá, para falar de filme. Não são podcasts grandes ou que vivem disso, mas que fazem por prazer. Então, assim, são coisas muito simples que há 10 anos atrás a gente nem imaginava e hoje em dia você tem toda uma cadeia produtiva, porque você tem a pessoa que está na frente ali falando, você tem um roteirista por trás, você tem uma pessoa que está editando. Então, assim, as coisas vão surgindo. Eu acho que a gente tem que estar sempre vendo o que que a gente gosta de fazer e o que o mercado consome, mas não ficar preso numa caixinha de que, ah, é tal área ou é tal profissão, ou ficar presos àquelas profissões clássicas, né? Ah, eu é o engenheiro, médico, o arquiteto. Não, tem muita coisa para surgir. Eu acho que a gente tem que, hoje em dia, muitas vezes focar nos skills, né? É tipo assim, você trabalhar, ah, eu ser uma pessoa flexível, ou eu ser uma pessoa inventiva, e fazer coisas que facilitem um processo, porque você trabalhando seus skills pessoais, na verdade, você pode direcionar ele para diversos setores e diversas áreas de atuação. Legal, isso era até um pouco do que a gente ia perguntar, né? Tipo assim, de quais habilidades você acha interessante a gente ter, né, nesses momentos de incerteza, tanto econômica quanto política. E com certeza você falou, essa questão da flexibilidade é primordial. Eu acho que flexibilidade é tudo. Eu, assim, toda a minha carreira profissional foi pautada por flexibilidade, porque você sempre entra para o emprego achando que você vai fazer uma coisa, você entra no emprego, você realmente faz aquela coisa, mas outras coisas vão surgindo, outras áreas, outros tipos de projeto, outros tipos de pessoas ou às vezes de clientes. Então, assim, o jeito que você lida com tudo que está à sua volta, você tem que ser flexível e você tem que saber interpretar. Você não pode viver ali no seu mundinho e: "Ah, eu sou contratada para isso", ou "Esse é meu jeito". Não, você vive em sociedade. Sociedade muda, você vai se adaptando, ou senão, da onde vai vir a sua renda, entendeu? Porque as Sim. pessoas têm que precisar de você. Você está vendendo a sua força de trabalho, ou vendendo o seu produto. Então, você tem que adaptar o que as pessoas esperam de você enquanto profissional. E isso vale para se você é empregado dentro de uma empresa, ou se você oferece um serviço, ou se você vende um produto. Você não vai continuar fazendo empadinha de frango se agora o pessoal quer comer empadinha de queijo. Ah, porque eu gosto de fazer empadinha de frango? Não adianta, você vai ter que aprender a fazer a outra. E isso se aplica a tudo, entendeu? Então, a flexibilidade para lidar com pessoas e mudanças e cenários econômicos, para mim, é essencial. E como equilibrar essa necessidade de segurança financeira, né? A gente tem que ter ali uma segurança, né? E essa busca por crescimento profissional. Então, eu acho isso bem difícil, na verdade. Eu acho que a gente vive
numa época que está todo mundo muito ansioso, está todo mundo muito exposto a querer muita coisa, porque a gente está vendo muita gente conquistar coisas, o que não necessariamente é real, às vezes é só uma exposição na mídia social. Então, a gente está sempre querendo salários astronômicos, mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade do mundo. Não é de Brasil ou de América Latina. Essa não é a realidade do mundo. A maioria das pessoas não vão ser milionárias e bilionárias. Então, assim, a gente tem que botar o pé no chão, né? Ver o que são nossas expectativas. Eu ganho X, mas eu queria ganhar 5x. Então, assim, o mercado que eu tô paga 5x em algum lugar? Tem alguma outra empresa fazendo o que eu faço que eu posso ganhar 5x? Então, assim, primeiro você avalia esse tipo de coisa, então não tem. O máximo é 3x. Então deixa eu tentar complementar minha renda com outra coisa. O que eu sei fazer? Deixa eu ter mais de um emprego. Ou deixa eu vender alguma coisa, algum trabalho manual que eu sei fazer. Ou então, não, realmente, para mim, o dinheiro é mais importante do que a minha vocação pessoal. Eu preciso mudar de emprego porque eu gosto de ser professora, mas professor não ganha bem, então eu vou ter que ser médico. Não sei, estou dando um exemplo. Então, eu falo assim que nem todo mundo vem de família com condições ou já tem uma reserva financeira para abandonar um emprego e já ir para o outro. Eu, assim, nunca sou a favor de uma pessoa abrir mão de uma renda para tentar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer isso gradativamente. Então, se você quer mudar de carreira, pega um contraturno que você tem ou o seu momento de folga e começa a estudar, começa a aplicar para vagas. Se você quer ir para fora, trabalhar fora, começa a pesquisar, mas nunca faz essa mudança abrupta assim de largar um emprego e ir para outro. Eu acho que você sempre tem que preservar uma renda, porque você nunca sabe o que é que vai ser o mercado de amanhã. Às vezes você foi e trocou de empresa, porque a outra empresa pagava mais. E aí teve algum problema na empresa, a empresa quebrou. Você foi demitido. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito com calma e, e com preparação. Não se joga sem saber o que você está fazendo. Um exemplo, eu fui demitida, recebi uma rescisão, agora eu quero abrir um restaurante. Não vai lá na louca abrir um restaurante, procura, vai num Sebrae, estuda, faz um plano de negócio. Então, eu acho que você ter conhecimento prévio de onde você quer atuar é sempre muito importante. E outra coisa também que às vezes pode funcionar é que não existe mais essa coisa de ser fiel a uma empresa, né? Eu acho que isso nossos pais foram, hoje em dia a gente não trabalha com isso. Vamos sempre, se você quer ser um empregado, se você não quer empreender, vamos sempre buscar locais que te dê oportunidade de crescimento, plano de carreira. Então, às vezes, eu estou aqui numa empresa que não tenho muito mais onde crescer, é uma função acima de mim, acabou, é o meu chefe. Então, assim, vamos olhar quem faz alguma coisa parecida comigo, mas me dá mais oportunidades. Às vezes, você pode fazer a mesma coisa, só que em outra empresa. Às vezes, pode ser até que o salário não seja tão maior assim, mas ela vai te dar um benefício a mais, ela vai te dar outros tipos de coisa além do salário. Então, eu acho que essa percepção de o quanto o salário é importante, o quanto a sua vocação profissional e sua saúde mental, eu acho que é uma tríade que hoje em dia todo trabalhador vive, né? Porque também, assim, eu sou uma pessoa que já passei por momentos workaholic, e hoje em dia eu não ponho o trabalho acima de tudo, isso é a minha percepção. Eu não acho que
qualquer valor de salário imenso compensa a minha saúde mental. Então, assim, eu acho que é um grande equilíbrio também que a gente tem que encontrar, o quanto eu estou disposta a dar meu sangue, meu suor e todas as horas do meu dia ali para ter um grande salário. Então, eu acho que todo mundo tem que refletir muito isso internamente, pessoalmente, se tem família, né? Discutir com cônjuge, ou com filho, ou com quem quer que faça parte daquele núcleo familiar, porque também não adianta nada você estar num emprego que está te remunerando muito, mas você está isso aqui de um burnout. Então, assim, eu acho que sua vocação pessoal é o salário e sua saúde mental, esses 3 pontos têm que conversar entre si, né. E isso aí você tem que ir vendo como você vai se encaixar e toda mudança que você for fazer, fazer com calma e fazer de forma estudada. Nunca abandonar um salário certo por uma coisa que é completamente nova para você, ainda mais se você tem conta para pagar. Sim, sim, estavam falando dessa questão, de apostar, às vezes, tudo que você tem numa coisa só. Eu lembrei muito da pandemia, né, que muita gente fez isso, abriu negócios, ou então apostou em algumas coisas, e aí veio uma incerteza que não necessariamente é econômica, mas era ali uma estabilidade mesmo de vigilância sanitária, né, é uma coisa, e que afetou tudo. Então, assim, se você às vezes põe a esperança tudo numa coisa só, você corre o risco de não dar nada certo, né? Então, acho que é um peso à medida, né? Eu acho que a prudência ela é É, sempre bom. Mas tem os dois aí que gostam de arriscar tudo. Aí também é muito de cada um, né? Eu, particularmente, do perfil de adepto cada dessa um. essa sua abordagem. Vamos devagar, vai fazendo, vai progredindo, vai vendo, e aí depois dá certo. É. Porque às vezes a gente tem que andar para trás, às vezes não dá para frente, e acontece. Com certeza, ainda mais se quiser trocar de carreira. Você não acha que vai trocar de carreira e vai chegar lá como pleno numa carreira nova. Você vai começar de baixo. E sempre pensar que profissões em alta, como a gente tem agora, né, programador, etc., você vai ter várias pessoas migrando para essa área e vai ficando também Saturada profissionais hoje do tempo. e profissionais sobressalentes, né? Que aí as empresas vão peneirando mais, e aí vai ficando mais difícil, tudo. Que tendências econômicas você pode dizer nesse momento que a gente tem passado, que a gente possa se preparar, o que você vem percebendo que pode ser uma tendência, né? Eu acho que 2 coisas principais que afetam o dia a dia e como a gente vai trabalhar o mercado em si, é a questão da inteligência artificial e as mudanças dos padrões de consumo, né. Para mim, essas são as 2 grandes coisas. A gente ainda não tem real alcance de até onde vai a inteligência artificial. Eu não sou de todo um pessimista, assim. Claramente ela vai desempregar muita gente, mas eu ainda vejo muito que por trás da inteligência artificial tem que ter um cérebro humano. Então, assim, sempre vai ter espaço para a mão de obra humana trabalhar por trás daquilo ali. E sempre chega num ponto que existe uma barreira que a inteligência artificial não vai suprir. Mas é tudo muito incerto e antes da gente descobrir, e eu não sei se isso vai ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, muita gente vai deixar de trabalhar no que está trabalhando. Isso é fato, assim. O trabalho que eu faço hoje em dia, provavelmente, daqui a 10 anos, vai ter uma inteligência artificial fazendo. Então, eu mesma já sou uma que estou correndo atrás de estudar inteligência artificial, e dentro do meu trabalho,
Eu já comecei a fazer prompts de inteligência artificial, para como se fosse treinar o trabalho que eu faço hoje em dia. Então, assim, é tudo muito incerto aí o que vai acontecer, mas definitivamente a inteligência artificial é um grande ponto. E eu acho que outra coisa são as mudanças dos padrões de consumo. Como as inovações tecnológicas hoje em dia têm ciclos muito menores, a gente inova com muito mais rapidez do que lá na primeira e na segunda revolução industrial, que se demorava até um século para uma inovação tecnológica. Hoje em dia a gente está vivendo ciclos de 10, 5 anos de inovação tecnológica. E inovação tecnológica impacta diretamente mudanças de padrões de consumo, né? Hoje em dia, gerações diferentes consomem as coisas de maneiras diferentes. E isso influencia no tipo de trabalho que se faz. Então, por exemplo, se você é um vendedor, cada dia mesmo se consome menos presencialmente, indo em lojas ou indo em shoppings, por exemplo. Então, como que você vai vender online? Então, você tem que ter uma cadeia logística de centro de distribuição, porque os produtos vão circular de acordo com o que é comprado na internet, não vai ser sempre transportado da fábrica para a loja. Isso é um tipo de padrão de consumo que mudou muito nos últimos anos, impulsionados por inovações tecnológicas. Cada vez a gente tem plataformas vendendo coisas, essa coisa do cashback, você consumir online te dá oportunidade de outras coisas, você troca a sua compra por outra coisa, ou comprar virou um hobby, você é ser incentivado a tratar aquilo ali como um hobby, comparar experiências de compra. Então, essas mudanças no padrão de consumo, isso aqui eu estou falando de venda, mas pode estar relacionada a como você consome restaurante, ou como você consome carro, qualquer outra coisa. E isso afeta diretamente como as coisas são vendidas e como as mercadorias circulam e como a gente é empregado, porque dependendo do setor que você está empregado, essas mudanças vão afetar completamente o seu tipo de trabalho, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial e essas mudanças de padrão de consumo são 2 grandes pilares aí do que impacta o mercado. Legal você falando isso, eu lembrei agora assim do chaveiro, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma mudança, né? Uma tendência aí de mudança também até das chaves, né? De serem ou aquelas fechaduras É tudo digitais, né? digital agora, né? Isso. Tem, né? As chaves tradicionais, eu acho que não vão deixar de existir, mas existe agora essa parte digital. E aí eu estava voltando para casa, aí tinha aquelas banquinhas que não é mais banco de jornal, agora virou chaveiro, né? Esses também se Aham. foram alterando. E aí ele estava falando, faço, tipo assim, programa, né? É, fechaduras digitais, tal. Então eu vi assim, falei, pô, o cara tem ali o know-how, né? Básico, que é fazer chaves, mas ele já está se modernizando, já indo para essa área digital que não tem como fugir. Então, assim, É, é aquilo que você falou, trabalhar as skills, né? Não tem jeito. Então, assim, ele também vai se inserindo dentro desse novo mercado. com certeza. Você já falou um pouco do seu conselho, né, para quem quer mudar de carreira. E agora, assim, gostaria de um conselho para quem vai se inserir no mercado. Olha, eu acho que, primeiro de tudo, sempre que você tiver a oportunidade de estudar. Eu já falei isso antes, vou falar de novo, estudar nunca é demais. E quando você está escolhendo o local que você quer trabalhar, ou o tipo de setor que você quer trabalhar, vai se informar sobre aquilo, vai ler notícia, vai ver o que as pessoas falam sobre isso. Se você tiver a oportunidade de conversar com pessoas que já exercem aquele tipo de profissão,
ou que trabalham naquele tipo de setor, é sempre muito bom. Então, assim, tá sempre atento. Hoje em dia, o jovem está muito reticente a trabalhos formais, acha que está muito preso, quer ter mais liberdade, mas é muito importante a gente pensar que o trabalho ele tem que ser de qualidade. As pessoas estão insatisfeitas, mas na verdade essas pessoas que estão insatisfeitas, se você for olhar as pesquisas, a maioria delas não está num trabalho de qualidade, entendeu? Então, não vamos achar que a salvação da vida sei lá, é ser TikTok ou essas coisas. Vamos estudar, porque o cara que vive disso, ele também tem muito trabalho. São muitas horas de dedicação. Ele tem que pesquisar como se portar, como falar com a câmera, como editar um vídeo. Então, assim, qualquer coisa que você pense em fazer, tem um estudo por trás, uma boa prática. Quais são as boas práticas daquilo ali, entendeu? Aquilo ali vai envolver o quê? Eu vou ter que trabalhar com outras pessoas, como é meu relacionamento interpessoal, avaliar isso, todo esse tipo de coisa, o meu relacionamento com as outras pessoas, a minha personalidade, às vezes se eu tenho um comportamento mais explosivo ou não, o meu trato com as outras pessoas como tem que ser. Então vamos avaliar isso tudo, vamos olhar para dentro, vamos ver como que eu posso oferecer isso para o mercado e vamos ver que tipo de mercado eu quero me inserir, né? E lembrando que hoje em dia as profissões mudam, e provavelmente ninguém vai trabalhar a vida inteira na mesma profissão. Então, assim, nunca é tarde para mudar. Cada dia mais as pessoas estão mudando de carreira aos 30, aos 40, até aos 50 anos de idade. Então, ninguém está engessado. Se você está insatisfeito com uma coisa que você já começou, fica ali sempre de olho se tem outra coisa que está brilhando seus olhos, se ao longo do tempo você pode mudar. Então, vai sempre analisando quais são suas possibilidades, ou que sua personalidade encaixa. Vamos olhando para dentro de si, o que é que a gente pode oferecer também, né, para cada tipo de setor, se você se identifica mais com um ou mais com o outro. E a vida é muito longa hoje em dia, né? A gente vive muito e a gente vai ter muitas carreiras, assim. Eu mesmo, depois de 10 anos no mercado de trabalho, eu passei por uma grande mudança quando eu saí da área de gestão e me especializei numa área muito assim, muito específica, e hoje em dia eu trabalho só com isso, e me realizei em ser técnica, assim, eu adoro ser técnica de uma coisa, antes eu tinha que ser generalista de tudo, depois de 10 anos no mercado eu mudei. Às vezes a gente vai gostar, às vezes a gente não vai gostar, mas assim, nunca é tarde para mudar, né? É verdade. E, assim, para fechar, qual é a maior lição, ou então uma dica que você pode dar como economista, que a gente está vivendo essa incerteza aí, não só econômica, mas política também. Eu sei que economia e política andam juntos ali, e a gente está num momento assim, de crise geral, né? A gente percebe mudanças, não tem como não você olhar e falar o mundo está mudando, e aí você às vezes para assim e fala, e agora? Como que a gente vai, né, se encaixar no meio dessa mudança toda aqui? Qual é a sua dica como profissional? Eu acho que eu, enquanto economista mesmo, o que eu mais posso dar de dica é organização de orçamento pessoal. Eu acho que a gente no Brasil vem de uma quase ignorância das pessoas em termos de orçamento pessoal. Muita gente, às vezes, não sabe nem quanto ganha, quem não tem salário fixo, né? Quem não é um assalariado, quem trabalha autônomo, ou tem mais gente, ou às vezes não tem noção de quanto é a renda da família. E a gente não fala sobre dinheiro, é muito difícil uma família, pais que falam de dinheiro com os filhos, ou filhos que falam de dinheiro com os pais. E o Brasil é um país que está sempre, né,
tá bem, tá mal economicamente. A gente nunca vive um apogeu econômico. E a gente não tem a cultura de poupança e de investimento. E eu acho que isso abre uma janela aí para muita gente vir com salvações milagrosas, muitos coaches financeiros, as pessoas na ignorância, às vezes põem o pouco dinheiro que tem em coaches que a gente não deveria estar seguindo. Eu acho que a gente deveria, antes de tudo, ter noção de quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, o que vai para a nossa sobrevivência básica. Eu gasto com aluguel, ou eu gasto com água, luz, internet, celular, minhas contas fecham, saber usar cartão de crédito. O banco te oferecer crédito não quer dizer que aquele dinheiro é seu. O que significa pagar empréstimo? Então, assim, eu acho que eu, como economista, não poderia dar a dica mais importante do que você saber quais são os custos da sua casa e você organizar o seu salário, você vê quais são as rendas ali, às vezes tem mais de uma pessoa, né? Você junta a renda numa família, ou se você é sozinho, então é mais fácil ainda. Vamos tomar conta do nosso nome, não vamos deixar o nosso nome sujo, não vamos emprestar nosso CPF para ninguém que a gente não confia, às vezes até quem a gente confia a gente não deveria, né? O tratamento com o banco, muitas vezes as pessoas acham, porque o banco é maligno, o banco quer o mal e não sei o quê. Não, o banco ele quer que você tenha dinheiro, ele não quer te ver falido. Quanto mais dinheiro você tem, mais o banco vai ganhar em cima do seu dinheiro. Então, vamos. Hoje em dia tem muitas plataformas confiáveis, mas também tem muitos coaches milagrosos. Vou falar o seguinte: a economia ela funciona aí há séculos com um rendimento. Se no banco o dinheiro está rendendo 5%, não adianta vir uma pessoa falando para você que ela vai fazer o seu dinheiro render 20%, porque ela não é mágica. O dinheiro ele não cai do céu assim. Não existe essas promessas milagrosas, entendeu? Então, vamos cuidar o nosso dinheiro é suado, a gente trabalha muito, vamos aprender como investir aos poucos, com profissionais capacitados e não pessoas que prometem mundos e fundos. A gente vive um momento de incerteza muito grande, como o Tamires falou, a política está afetando completamente a questão econômica, e saber o que a gente tem e ter sempre ali um fundo de reserva para momentos de incerteza, ou períodos de inflação, ou aumento de aluguel, ou qualquer tipo de coisa que afeta o nosso dia a dia ali, às vezes um plano de saúde que vai aumentar muito, às vezes você vai ter que deixar de gastar com plano de saúde, porque você tem que dar prioridades a outras coisas. Então, saber navegar no seu orçamento familiar ali, aonde o dinheiro pode ser alocado, isso é o mais importante. E sempre que puder, gente, nunca, assim, nunca gastem mais do que vocês ganham. Porque tem gente que, o mundo vai acabar amanhã, eu vou viver o que há para se viver hoje. Tudo bem, você pode fazer isso, mas e se você não morrer amanhã? E se o mundo não acabar amanhã? E se a gente achar a cura para as coisas? E a emergência climática conseguir ser diminuída, você vai viver, a gente está vivendo até 80, 90 anos, e as previdências não vão dar conta. Então, assim, nem que seja de pouquinho em pouquinho, eu sei que muitas vezes a pessoa vive ali com um salário mínimo, é muita gente dentro de casa. Então, assim, se não der para guardar, pelo menos vamos fazer as contas se pagarem e não ficar acumulando dívida e postergando as coisas no cartão de crédito e cheque especial. Isso tudo vai corroendo a nossa renda de um jeito que depois acaba virando uma bola de neve. Então, vamos botar num papel ou numa planilha, vamos escrever o que a gente ganha, o que a gente gasta, o quando dá para, né, guardar alguma coisa, vamos aprender a investir de pouquinho em pouquinho,
Você não precisa achar que investir, eu preciso ter milhares de reais, não. Com 50, 100 reais você já consegue ir investindo de pouquinho em pouquinho. E eu acho que assim a gente vai tendo um futuro mais estável, né? A gente vai diminuindo essas incertezas. Quanto mais a gente for confiável de que se tiver qualquer incerteza ali ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou na próxima eleição, você saber que você tem ali um fundo de reserva para o momento de emergência, isso faz bem para você, para a sua saúde mental, né, para como você vai levando a vida. Então vamos aprender a cuidar do nosso orçamento pessoal. Então é isso, é dica de ouro. Dica Muito de bom, ouro. mano. É, muito bom E mesmo. vamos conversar, assim, se você é pai e mãe, vamos desde criança começar a educar os filhos, ou você questionar seu pai e sua mãe, se você é um adolescente ou um jovem que ainda não tem uma renda, você sempre ter a consciência do que é a renda da família. Porque às vezes o amor ali entre pai e mãe, ou esposo e esposa, mascara realidades que vão estourar no futuro, né? Então, a gente precisa aprender a ter uma comunicação aberta sobre finança dentro da família. Isso é muito importante também. É. Tem que ser aberto ao diálogo para tudo. Para tudo Sim. funcionar, tem que ter comunicação. Não tem jeito. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento. Em grande enriquecimento ouvir você falar sobre todas as coisas, sobre como essas dicas, né, de como lidar. E realmente, assim, a gente vem falando sempre na Semana Lab sobre orçamento pessoal, sobre questão de educação financeira, porque a gente acha que isso, querendo ou não, interfere na questão profissional, porque se você não tiver uma boa gestão financeira, você não consegue fazer boas escolhas. Então, a gente é uma temática que a gente sempre traz. Mas esse ano a gente mudou um pouco, a gente trouxe um pouco essa temática, porque a gente está vivendo, como a gente está vivendo esse turbilhão, a gente precisa também saber sobreviver às incertezas, né? Então, assim, muito obrigada, sabe, por compartilhar esse seu conhecimento conosco. Foi um prazer, espero poder ter ajudado aí, sanado as dúvidas e me coloco à disposição para quem quiser entrar em contato ou quiser conversar mais alguma coisa. A gente vai estar compartilhando o seu LinkedIn, aí quem quiser entrar lá, vai e conversa com a Manu, que ela vai estar respondendo aí. Obrigada.